Fala pessoal, vamos falar de um tema que é uma ferramenta, na verdade, muito utilizada na física que se chama vetores. Tá? E antes da gente explorar as propriedades, o que é um vetor, vamos entender antes o que é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar, a gente define, como vocês estão vendo aqui, né, apenas o valor numérico é uma unidade de medida. E você deve estar se perguntando, mas como assim? Vamos para os exemplos. Temperatura, né, você diz, ó, tenho aqui uma temperatura de 35 graus Celsius. 35, valor numérico, graus Celsius, a unidade medida. Então, você não precisou, basicamente, definir aqui um sentido, uma direção. Você simplesmente disse, a temperatura está 35 graus Celsius. Mesma coisa o tempo. O tempo a gente poderia dizer aqui que são 5 horas. Valor numérico e unidade medida. E o comprimento, posso dizer aqui que Joãozinho ele tem 1,75 centímetros. 1,75 metros. Então isso daqui, né, que a gente chama de grandeza escalar. E você pode pensar em diversos exemplos no cotidiano. Você pode parar agora e imaginar diversos exemplos em que você só, né, precisa do valor numérico, do número e da unidade de medida. Aí tem uma grandeza, né, que a gente vai chamar de grandeza vetorial. E daí que a gente começa, na verdade, a explorar os vetores. A grandeza vetorial tem mais algumas, né, propriedades, tem mais algumas especificações. A gente precisa do valor numérico, tá? A gente precisa da unidade de medida e a gente precisa também de orientação, que a gente vai especificar aqui como sentido e direção. No valor numérico, a gente só quer o valor positivo, que a gente vai chamar de módulo, lá da matemática, ou, né, comumente chamado de intensidade. A unidade de medida, como vocês viram aqui anteriormente, e orientação, a gente vai ter que precisar, né, definir o que é sentido e o que é direção. Dois exemplos práticos aqui. Força, né, sendo aplicada aqui, ó. Aqui a gente tem Joãozinho mais uma vez. Então tá aqui Joãozinho aplicando uma força nessa pedra aqui, nesse bloco aqui. Essa força, ela precisa, né, de uma orientação, e essa orientação é definida, ó, ele está empurrando, a gente poderia dizer, para a direita, em um plano horizontal. Então o sentido foi para a direita e a direção horizontal. Além disso, a força ela precisa de uma unidade, né? Então a força, por exemplo, poderia ser uma força de 100 newtons. Então 100 o valor numérico, o módulo, o newton, né, a unidade de medida, e orientação que foi para a direita aqui, a direção na horizontal. Para você não confundir sentido e direção, veja esse outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um carrinho A e um carrinho B. Esse carrinho A está indo para a direita, né, com uma velocidade VA. Já o carrinho B, ele está indo para a esquerda com a velocidade VB. E você percebe que eles estão na mesma direção. Como assim eles estão na mesma direção, professor? Eles estão na mesma pista. Então, se a gente olhasse, né, vamos dizer assim, olhasse, tivesse um observador aqui, olhando na pista, a gente perceberia que os dois estariam na horizontal. Mas um estaria indo para um lado e o outro para o outro. É aí que entra o sentido, tá? Direção, basicamente, seria o que a gente falou aí, ó, olhando ali na pista, a horizontal, e o sentido, a gente poderia dizer que o VA está, né, se a gente olhar para cá, ó, tem um olho, tá? Um olho horrível, né? Mas a gente diria que o VA está para a esquerda e o VB para a direita. Isso muda quando você vai para um outro referencial. Essa conversa a gente não precisa ter agora, beleza?